Eu fui desafiado por uma evangélica sobre a devoção da Virgem Maria, mas quem apareceu a fez mudar de opinião. Eu estava ali, na sacristia, vestindo a batina como quem veste uma armadura. Tinha 30 anos de sacerdócio. 30 anos. Isso é praticamente uma vida. Minha vida, se eu for honesto comigo mesmo. Cada dia, pela manhã, eu colocava aquele tecido preto e me tornava invencível. Pelo menos é o que eu acreditava. Eu defendia cada dogma, cada prece à Virgem Maria como se fosse uma fortaleza que eu tinha construído com as próprias mãos. Aquela batina não era roupa. Era uma blindagem. Eu era o guardião da verdade. O defensor. O homem que conhecia as respostas corretas para todas as perguntas erradas do mundo. Minha rigidez era meu escudo. Minha certeza era minha arma. Aí chegou ela, Joana. Uma mulher evangélica que não era agressiva, mas tinha aquele jeito incisivo de questionar. Ela entrou na igreja um domingo, depois da missa. Eu a vi conversando com alguns dos fiéis, e algo no meu peito começou a queimar. Aquela mulher, com seu sotaque diferente, com suas ideias diferentes, estava ali plantando sementes de dúvida na minha comunidade. Ela se aproximou de mim com um sorriso. Um sorriso genuíno, eu percebo agora, mas que na época pareceu uma provocação. Padre, ela disse, eu gostaria de entender algo. Por que vocês rezam para Maria se só Jesus nos salva? A pergunta era simples. Mas para mim, naquela época, era uma afirmação de guerra. A pergunta não me machucou. Me inflamou. Senti o sangue queimar nas minhas veias. Eu respondi com desprezo. Com quase riso. Fiz isso na frente de toda a comunidade. Eu disse, fé sem tradição é fé de criança. Aquelas palavras saíram da minha boca como uma sentença. Como se eu estivesse condenando-a não apenas por sua fé, mas por sua existência. Ela apenas olhou nos meus olhos. Seus olhos eram azuis, claros. Ela falou, o padre está tão certo de si que esqueceu de ouvir Deus. Depois ela saiu. Saiu da igreja como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Algo tinha se mexido dentro de mim, e eu tinha empurrado para baixo com toda a minha força. Desde menino, eu era o mais devoto. Minha mãe, Dona Elisa, me criou agarrado aos pés da Virgem. Ela rezava e eu repetia cada palavra como uma criança que está aprendendo a falar. Quando meu pai abandonou a gente, eu tinha 8 anos. A igreja se tornou meu lar de verdade. Meu pai deixou um vazio do tamanho de um homem inteiro. A igreja preencheu aquele vazio com altar, com ritual, com certeza. Eu não era padre só de vocação. Era padre de identidade. Padre era quem eu era. Não era o que eu fazia. Era quem eu era. Minha rigidez não era um defeito. Era minha força. Eu condenava protestantes com a mesma naturalidade com que respirava. Julgava divorciados. Recusava comunhão para quem não frequentava a missa. Eu era o filtro. O homem que separava o certo do errado, o salvo do condenado. Havia um rapaz na minha família, Tomás. Era meu sobrinho, filho da minha irmã Célia. Tomás virou evangélico. Simplesmente virou. Ele chegou em casa um dia e disse à minha irmã que tinha aceito Jesus e que ia deixar a igreja católica. Quando Tomás foi embora da paróquia, eu fingi que tinha morrido. Não era uma brincadeira. Eu realmente traçou uma linha invisível em meu coração. De um lado, minha família. Do outro lado, meu sobrinho. Ele tinha cruzado a linha. E para mim, era como se tivesse desaparecido. Minha irmã Célia rogou para que eu visitasse meu tio no leito de morte. Ele tinha virado pastor evangélico. Um pastor. A palavra sozinha era como uma ferida aberta para mim. Meu tio, o homem que tinha me criado quando meu pai saiu, tinha abraçado aquela fé que eu considerava errada. E ela me pediu, minha irmã, com lágrimas nos olhos, para que eu fosse vê-lo uma última vez. Eu recusei. Coloquei a mão dela fora de mim. Recusei. Aquela recusa me definia completamente. Eu era o guardião. O homem que nunca cedia. O que eu tinha era verdade absoluta. Pura. Inalterada. Eu dormia bem à noite. Eu rezava todos os dias. Eu era padre há 30 anos, e cada manhã que eu acordava, eu tinha certeza de que estava do lado certo. Do lado correto. A vida era simples quando você não questiona nada. Quando você tem respostas prontas para todas as dúvidas. Quando você pode olhar para uma mulher que faz uma pergunta sincera e responder com desprezo. Quando você pode finir que seu próprio sobrinho morreu porque ele escolheu uma fé diferente da sua. Mas a vida, eu aprendi depois de toda a dor passar pelo meu corpo. A vida tem um jeito de nos encontrar nos lugares mais silenciosos.
Ela chega sem bater na porta. E quando chega, não pede desculpas. Uma semana depois do confronto com Joana. Uma semana. 7 dias e 7 noites. Eu pensei muito sobre aquele encontro. Não admiti para ninguém. Mas pensei. À noite, quando eu estava sozinho na sacristia, aquela pergunta dela ecoava. Não. Ressoava. Fundo. Muito fundo. Não eram palavras que eu podia simplesmente descartar como heresia. Havia algo nelas. Algo que eu não conseguia calar. Eu acordei com uma dor no peito. Era uma terça-feira. Uma terça-feira comum. Eu tinha dormido bem na noite anterior. Sonhei com minha mãe. Com ela quando era mais jovem, quando ainda rezava comigo todas as noites. Acordei e a dor estava ali. Uma dor aguda. Como se alguém tivesse colocado uma mão dentro do meu peito e estivesse apertando. Pensei que fosse indigestão. Recebi indigestão na noite anterior. Jantei sopa de caldo de osso que tinha ficado um tempo. Talvez fosse isso. Ou talvez fosse nervosismo. Eu estava com muita coisa na cabeça. Aquela mulher evangélica. Aquela pergunta. Meu sobrinho. A recusa que eu tinha dado à minha irmã. Tudo começava a se mexer dentro de mim como um navio sendo movido pela onda. Mas a dor não passou. Piorou. Estava a hora da missa. Era de manhã. Eu tinha centenas de fiéis esperando. Eu coloquei a batina mesmo com a dor. Mesmo com aquele aperto que começava a se espalhar. Eu coloquei meus hábitos como se estivesse colocando uma máscara. E dentro de mim, algo estava gritando. Comecei a missa. Minha voz saía normal. Pelo menos, é o que eu pensava. As pessoas não reclamavam. Ninguém se movia. Ninguém parecia notar que o padre estava segurando o altar com tanta força que seus dedos estavam ficando brancos. Ninguém notava que eu estava rezando uma reza que deveria ter memorizado há 30 anos, mas cujas palavras pareciam saídas de um livro que eu estava lendo pela primeira vez. Eu estava na frente do altar. Aquele mesmo altar onde eu tinha julgado Joana. Onde eu tinha proclamado sobre tradição e fé verdadeira. Eu levantei a hóstia, aquele disco branco, sagrado, e meu braço começou a tremer. Tremeu de verdade. A hóstia quase caiu das minhas mãos. O desmaio veio antes da dor se intensificar. Mas a dor foi o que me derrubou. Senti como se meu peito estivesse sendo arrancado. Como se meu coração estivesse tentando sair do meu corpo pela força bruta. Eu caí. Caí na frente do altar. Caí na frente de todos. Acordei no hospital 3 dias depois. 3 dias em branco. 3 dias perdidos. O coração tinha parado por 2 minutos. 2 minutos é tempo suficiente para você estar morto. O médico disse que foi milagre. Ele usou exatamente essa palavra. Milagre. Como se Deus tivesse posto um dedo dentro do meu peito e tivesse pedido para meu coração recomeçar a bater. Como se Deus tivesse olhado para mim naquele vazio e tivesse dito: ainda não, Marcial. Ainda não. Mas quando saí da UTI, quando finalmente consegui respirar sem tanques de oxigênio, quando finalmente meus olhos conseguiram focar no mundo novamente, recebi a ligação. A enfermeira veio até mim e sussurrou no meu ouvido: Padre, sua mãe. Há uma ligação. É urgente. Minha mãe tinha sofrido um derrame. Aquela mulher que me criou, que colocou suas mãos em minhas mãos quando eu era uma criança e tinha medo do escuro, estava no hospital também. Ela ficou paralisada do lado esquerdo. Dona Elisa, que rezava tanto, que suas mãos tinham levantado milhões de vezes em oração, agora não conseguia mais se mover. Não conseguia mais falar direito. Ela apenas me olhava quando eu cheguei ao seu quarto, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, e sua boca tentava formar palavras que não saíam. Naquela mesma semana, enquanto meu coração ainda estava cicatrizando, enquanto minha mãe ainda estava aprendendo a usar uma colher com uma mão, recebemos a notícia sobre Tomás. Meu sobrinho. Aquele que eu tinha fingido que estava morto. Ele tinha câncer. Câncer terminal. Os médicos deram alguns meses. Talvez 1 ano se tivesse sorte. Minha irmã Célia veio até mim no hospital. Ela estava destruída. Seus olhos não tinham mais cor. Ela se sentou na minha cama e começou a chorar. Ela pediu perdão por ter insistido para que eu visitasse meu tio. Como se aquilo fosse culpa dela. Como se ela tivesse feito algo errado. Ela sussurrou: Irmão, ele pediu para rezar com você. Antes do fim. Ele quer rezar com você. Tomás. Meu sobrinho evangélico. O que eu tinha arriscado da minha vida. O que eu tinha transformado em um fantasma. Ele estava pedindo por mim. Não estava me condenando. Não estava me odiando. Estava pedindo por mim.
Eu fingi que não tinha ouvido aquela última parte. Ou talvez eu realmente não tenha ouvido. Porque naquela época, em camadas profundas da minha mente, havia uma voz gritando: você ainda pode sair dessa. Você ainda pode ser o homem que tem razão. Você ainda pode ser o padre que nunca erra. Apenas não vá ver Tomás. Apenas mantenha aquela linha invisível que você traçou. E eu não fui. Não fui naquela semana. Fiz muitas desculpas. Meu coração ainda estava fraco. Minha mãe precisava de mim. Os fiéis precisavam da minha presença. Tinha muita coisa acontecendo. Muita coisa. Todas as desculpas eram verdadeiras e todas eram mentiras. A verdade verdadeira era simples. Eu tinha medo de enfrentar o erro que eu tinha cometido. Eu comecei a desmoronar. Não era um desmoronamento espetacular. Não era o tipo de coisa que as pessoas veem de fora. Era silencioso. Era como uma estrutura que parecia intacta por fora, mas cujas fundações estavam sendo comidas por cupins. Ninguém sabia. Os fiéis viam um padre que ainda celebrava missa. Uma comunidade que ainda tinha seu líder. Mas eu sabia. Eu sentia cada rachadura aberta dentro de mim. Passava as noites em claro na igreja. Não conseguia dormir no convento. O quarto parecia uma cela. Minhas mãos tremiam quando eu fechava os olhos. Então eu vinha para a igreja, ajoelhava na frente do altar e rezava para Maria como nunca tinha rezado. Suplicava. De verdade. Não era reza de rotina. Não era a fórmula que eu tinha decorado há décadas. Eram palavras que saíam do fundo de um poço que eu não sabia que tinha cavado dentro de mim. Mãe, eu sussurrava na escuridão da igreja, me mostre o sinal. Me mostre que tudo ainda faz sentido. Que minha vida ainda significa algo. Suplicava por um sinal. Uma resposta. Qualquer coisa que me devolvesse a certeza que eu tinha perdido. As velas acesas no altar tremulavam. As sombras dançavam nas paredes. Mas o silêncio era absoluto. Ensurdecedor. Era o silêncio de quem não está escutando. Ou talvez fosse o silêncio de quem está pedindo para ouvir, mas não consegue reconhecer a resposta quando ela vem. Passei 2 semanas assim. 2 semanas de insônia. 2 semanas de rezas que soavam vazias mesmo quando eram ditas em voz alta. Meu coração ainda estava se recuperando. Sentia dores à noite. Momentos em que eu acordava suado, achando que ia ter outro infarto. Minha mãe estava em terapia. Ela fazia progressos lentamente. Um dia ela conseguia mover os dedos do pé. No outro dia, parecia ter voltado. A frustração nos seus olhos era uma coisa que eu não conseguia suportar. E Tomás estava morrendo. Ninguém falava disso abertamente, mas eu sabia. Minha irmã tinha parado de mencionar seu nome depois de certo ponto. Quando a gente quer proteger alguém de uma verdade impossível, a gente simplesmente para de falar sobre aquilo. Então Tomás desapareceu de nossas conversas. Mas não desapareceu do meu pensamento. Ele estava sempre ali, no fundo da minha mente, como uma sombra. Uma noite, Joana apareceu. Aquela mulher evangélica. Ela entrou na igreja quando era tarde. Eu estava ajoelhado na primeira fileira, no escuro, rezando baixo para mim mesmo. Ela não sabia que eu estava ali. Veio em silêncio. Caminhou pela nave central até a frente do altar. E ela também se ajoelhou. Ela rezava. Eu podia ouvir. Não era uma reza católica. Era diferente. Mais simples. Mais pessoal. Ela falava com Deus como se Deus estivesse ali, presente, esperando aquelas palavras especificamente. E sabe por quem ela rezava? Por Tomás. Meu sobrinho. Aquela evangélica, que eu tinha julgado por questionar minha fé, estava ali rezando pelo meu sangue. Rezando por alguém que eu tinha recusado ver. Aquilo me destruiu. Completamente. Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Como se toda a construção que eu tinha feito, toda aquela armadura de certeza, de rigidez, de julgamento, desabasse em segundos. Comecei a chorar. Silenciosamente a princípio. Depois o choro se intensificou. Meu corpo inteiro tremeu. Joana me ouviu. Ela se virou. E quando me viu ali, naquele estado, ela não fez nada. Não veio para me consolar. Não tentou falar. Ela apenas se sentou perto de mim, no mesmo banco, e continuou rezando. Em silêncio. Sua presença era suficiente. De alguma forma, aquela mulher que eu tinha olhado com desprezo estava me mostrando mais compaixão do que eu tinha mostrado a ela. Ou a qualquer um. Naquela noite, comecei a questionar tudo. A minha fé, meu orgulho,
A certeza que eu carregava como se fosse uma rocha no meu bolso, um peso que me mantinha no chão. Senti raiva. Uma raiva que nunca tinha sentido antes. Raiva de Deus por parecer tão longe. Raiva de mim por ter desperdiçado anos julgando gente. Raiva de ter gasto décadas defendendo uma doutrina enquanto perdia os momentos que importavam. Raiva de não ter ido ver meu sobrinho. Raiva de ter ferido uma mulher que só tinha feito uma pergunta sincera. Comecei a me trancar no confessionário. Eu ia para aquele espaço pequeno, escuro, que era supostamente um lugar de purificação e redenção, e eu chorava sozinho, com os punhos cerrados, gritando coisas que nenhum sacerdote deveria gritar. Maldições contra mim mesmo. Acusações. Você é um hipócrita, Marcial, eu gritava para o vazio. Você é um mentiroso. Você é um homem que construiu sua vida sobre areia. E agora a maré está levando tudo embora. As pessoas notavam que algo estava errado. Vinham falar comigo. Perguntavam se eu estava bem. Se precisava de algo. Se queria que alguém rezasse por mim. E eu simplesmente sorria. Aquele sorriso falso que eu tinha aperfeiçoado ao longo de 30 anos. Dizia que era apenas o cansaço do infarto. Que precisava de tempo para me recuperar. Que tudo estava bem. Tudo estava bem. Tudo estava bem. Repetir a mentira suficientes vezes quase faz ela parecer verdadeira. Mas não era verdade. Tudo estava desabando. E diferente de um edifício que cai de uma só vez, o meu desabamento era lento. Era cada dia pior que o anterior. Era acordar todo dia sabendo que você passou a vida sendo alguém que você não gostava. Era olhar no espelho e não reconhecer o rosto. Era rezar e sentir como se estivesse rezando para alguém que tinha virado as costas há muito tempo. Uma noite, eu sonhei. Sonhei que estava em uma cova. Uma cova escura. Tão escura que eu não conseguia ver minha própria mão na frente do rosto. A terra estava fria contra minha pele. Eu estava deitado ali, imóvel, esperando pela morte. E naquela cova, eu finalmente entendia que toda a rigidez que eu tinha cultivado, toda a certeza que eu tinha defendido, toda a dureza que eu tinha usado como escudo, tudo tinha servido apenas para me colocar ali. Naquele buraco. Sozinho. Esperando pelo fim. Acordei com o coração disparado. Meu peito doía. Por um momento, pensei que fosse outro infarto. Fiquei ali, deitado na cama, respirando devagar, tentando acalmar meu próprio corpo. E pensei, talvez este seja o sinal que eu tinha pedido. Talvez Deus tivesse respondido a toda aquela minha súplica. Não com luz, mas com escuridão, para que eu finalmente entendesse. 5 dias depois do meu sonho, um homem mascarado entrou na igreja. Depois vieram outros. Homens grandes, agressivos, polícia corrupta, ou pessoas fingindo ser polícia. Eu nunca soube ao certo. O que importa é que eles estavam ali com acusações. Crimes que eu não tinha cometido. Roubo de fundo de igreja. Abuso. Coisas que eram completamente falsas. Mas alguém tinha pagado por essas acusações. Alguém queria que eu desaparecesse. Eles me bateram dentro da própria igreja. A comunidade assistiu. Mulheres gritavam. Crianças choravam. E os policiais me batiam como se eu fosse um animal. Como se toda a autoridade que eu tinha ganhado ao longo de 30 anos pudesse ser apagada com socos. Meu rosto foi pressionado no chão frio. Sentia o gosto de sangue na minha boca. Via o pó da igreja entrando pelos meus narinas. Vi uma das minhas hóstias consagradas rolar para longe. Aquele disco branco que eu tinha levantado tantas vezes em frente ao povo, agora estava rolando no chão, ao lado de uma mancha de sangue que tinha saído do meu nariz. Naquela imagem, eu podia ver toda a minha vida desmoronando. Eles cavaram uma cova atrás da igreja. Eu ainda podia ouvir o som. Som da pá na terra. Som de sujeira sendo removida. Som da morte sendo preparada para mim. Ninguém fez nada. A comunidade estava em choque. Ou estava com medo. Ou talvez sentisse que eu merecia aquilo. Por todos os anos em que eu tinha julgado. Por todos os anos em que eu tinha recusado perdão. Talvez aquela comunidade estivesse apenas deixando que o universo fizesse justiça por conta própria. Não era absurdo demais para um homem como eu. Um homem que tinha passado a vida cercado de símbolos e certezas. Que tinha construído um mundo inteiro sobre rituais e doutrina. Um mundo que agora desabava completamente. Tudo parecia desmoronar. Tudo. Eles me meteram naquela cova. Ainda respirando. Ainda consciente. Ainda completamente vivo. A sujeira começou a cair sobre mim. Partículas nos meus olhos. Na minha boca. No meu cabelo.
Eu estava sendo enterrado vivo. E naquela cova, com a terra caindo devagar, cobrindo meu corpo centímetro por centímetro, eu finalmente senti o verdadeiro desespero. O desespero de quem não tem mais nada. De quem alcançou o fundo de tudo e descobriu que há ainda mais para descer. Não havia dogma que me salvasse. Não havia doutrina que parasse a terra de cair. Não havia reza que fizesse aqueles policiais mudar de ideia. Eu era apenas um homem enterrado, esperando morrer. E nenhuma das minhas certezas fazia sentido. Comecei a rezar de verdade. Não pela primeira vez, mas realmente rezar. Sem fórmulas. Sem estrutura. Apenas um homem pedindo por ajuda. Deus, eu sussurrei na escuridão, me perdoa. Me perdoa por tudo. Por Joana. Por Tomás. Por minha irmã. Por minha mãe. Por toda a rigidez que eu usei para machucar as pessoas. Me perdoa. Aí a terra parou de cair. O silêncio desceu. Um silêncio tão profundo que era como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. E naquele silêncio, eu ouvi um som. Não era ruído comum. Era como se alguém estivesse cavando de cima para baixo. Uma pá que rasgava a terra. Alguém estava me desenterrando. Depois, uma luz. Uma luz que não parecia vir de lanterna nenhuma. Era branca. Quase dourada. Como se viesse de um lugar que não era este. Uma mulher apareceu acima da cova. Eu não conseguia ver o rosto dela claramente. A luz era muito forte. Mas reconhecia aquele manto. Aquele manto azul que eu tinha rezado para a vida inteira. Aquele manto que eu tinha visto em tantas imagens, em tantos quadros na igreja. Ela falou. E a voz dela ressoou fundo em mim. Não apenas pelos meus ouvidos, mas por algo dentro do meu peito. Dentro da minha alma, se é que alma é a palavra correta. Ela disse: filho, o orgulho mata, mas a graça ressuscita. Aquelas palavras tocaram de uma forma profunda. Profunda demais para ser imaginação. Profunda demais para ser alucinação. Era como se ela estivesse falando diretamente para o meu coração. Como se aquela frase tivesse sido criada especificamente para mim. Para este momento. Ela me estendeu a mão. Eu a peguei. Sua mão era quente. Real. Não era um sonho. Quando ela me tirou daquela cova, toda a terra caiu de mim como se fosse um pano. Um pano que alguém tivesse sacudido uma vez e removido completamente. Eu ouvi gritos. Os policiais correram. A vizinhança toda viu. Uma luz tinha descido e coberto aquele lugar. Aquilo que eu tinha visto era impossível de explicar com lógica. Uma mulher de manto azul tinha saído do nada. Depois desapareceu. Os policiais foram encontrados 3 quilômetros dali, horas depois. Estavam confusos. Não tinham memória do que tinha acontecido. Estava tudo apagado das suas mentes. Como se Deus tivesse colocado um dedo na memória deles e tivesse dito: vocês esquecem isso. Você já se sentiu assim também? Como se estivesse esperando pela morte e de repente a vida aparecesse do nada, sem explicação, sem lógica, apenas aparecesse e te pegasse pela mão. Corri para o hospital. Meu corpo ainda estava dolorido. Meu rosto estava machucado. Mas eu corri. Corri como se a vida dependesse daquilo. E talvez dependesse. Encontrei minha mãe no quarto onde ela estava internada. Ela estava acordada, olhando para a janela. Seus olhos estavam vazios. Como se parte dela tivesse partido enquanto eu estava enterrado naquela cova. Coloquei minha mão na dela. Aquela mão que não conseguia se mover. Aquela mão que o derrame tinha paralisado. E ela conseguiu apertar meus dedos. Não era um aperto forte. Era fraco. Tremendo. Mas era um aperto. A paralisia tinha recuado. Misteriosamente. Seus olhos marejados disseram tudo. Ela me reconheceu. Me perdoou. Tudo naquele olhar. Ela tentou falar. Sua boca se moveu. As palavras saíram lentas, difíceis. Marcial, você voltou. Voltei, mãe, eu disse. Voltei. Fui para o quarto de Tomás. Ele estava dormindo. Os tubos estavam ligados ao seu braço. Sua pele tinha aquela cor pálida de quem está se despedindo do mundo devagar. Célia estava sentada ao seu lado. Ela tinha um livro na mão. Um livro da Bíblia. Evangélica. Quando ela me viu, começou a chorar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se levantou. Eu pedi desculpas. Com palavras de verdade. Não de ritual. Não com a formalidade de um padre. Com a humildade de um homem que tinha finalmente entendido o que significava estar errado. Desculpa,
Célia. Desculpa por não ter vindo ver nosso tio. Desculpa por ter traçado uma linha entre você e eu. Desculpa por tudo. Ela me abraçou. Seu corpo inteiro tremeu. Ela sussurrou: graças a Deus. Graças a Deus você voltou. Tomás acordou. Seus olhos abriram lentamente. Ele me viu. E um sorriso apareceu no seu rosto. Um sorriso que continha dor e alívio ao mesmo tempo. Ele estendeu a mão para mim. Nós rezamos juntos. Pela primeira vez na nossa vida. Eu rezei de uma forma que nunca tinha rezado. Não era fórmula. Era conversa. Era eu falando com Deus na presença do meu sobrinho evangélico. Era eu reconhecendo que talvez, só talvez, ele tinha razão sobre algumas coisas. Que talvez Jesus fosse realmente suficiente. Que talvez Maria pudesse ser honrada sem ser adorada. Que talvez Deus fosse grande o suficiente para abranger muitas formas de fé. Tomás morreu 3 semanas depois. Na hora dele, eu estava ali, segurando sua mão. E ele morreu em paz. Aquela paz que você pode ver nos olhos de alguém quando eles sabem que estão indo para um lugar melhor. Naquela hora, não havia diferença entre um padre católico e um pastor evangélico. Éramos apenas 2 homens em frente a um mistério maior que ambos. Comecei a visitar a comunidade evangélica. Não para converter ninguém. Não para provar que eu estava certo e eles errados. Para aprender. Simplesmente para aprender. Joana se tornou minha conselheira espiritual. É estranho um padre aprender com uma evangélica. Mas foi necessário. Absolutamente necessário. Ela tinha uma sabedoria que eu tinha gasto 30 anos ignorando. Uma sabedoria que vinha não de livros ou doutrinas, mas de um relacionamento real com Deus. Um relacionamento que não precisava de intermediários. Que não precisava de rituais. Que era apenas conversa. Apenas presença. Ela me ensinou a ouvir. Realmente ouvir. Não para responder. Não para defender minha posição. Mas para compreender. Para honrar o que outra pessoa acredita, mesmo que seja diferente do que você acredita. Nós tínhamos conversas longas na igreja. Ela trazia café. Eu trazia broinhas que minha mãe fazia. E conversávamos. Simplesmente conversávamos. Renunciei ao cargo de pároco. Mas continuei como sacerdote. Um padre mais humilde. Um padre que adora em silêncio. Um padre que trabalha com as mãos. Eu ajudava nas reformas da igreja. Visitava os doentes. Rezava com as pessoas sem tentar convencê-las de nada. Apenas rezava. Com elas. Para elas. Ao lado delas. Minha comunidade notou a mudança. Alguns pensaram que eu tinha enlouquecido. Que meu infarto tinha afetado meu cérebro. Que o trauma de ter sido enterrado vivo, porque sim, aquilo se tornou público, todos sabiam, tinha me desestruturado. E talvez tivesse. Mas era uma desestruturação necessária. Era a desconstrução de uma mentira para a construção de uma verdade. A devoção à Virgem não desapareceu de mim. Apenas se tornou menor. E ao mesmo tempo, mais verdadeira. Ela não é uma deusa que salva por decreto. Não é uma figura que você precisa glorificar acima de Jesus. Ela é uma mãe que intercede. Uma mulher que sofreu. Uma mulher que entendeu o sacrifício. E naquele dia, quando ela me tirou daquela cova, ela me mostrou que graça é maior que qualquer doutrina que um homem arrogante possa inventar. Eu sou marcial. Ainda sou sacerdote. Ainda uso a batina. Mas agora ela não é uma armadura. É apenas roupa. É apenas um símbolo de um homem que serve. Um homem que aprendeu tarde demais, ou talvez exatamente no momento certo, que fé não é sobre ter razão. Fé é sobre estar aberto. Aberto ao mistério. Aberto ao outro. Aberto à possibilidade de que tudo que você pensava estar certo poderia estar errado. Sou um ex-homem cego. Um ex-juiz que condenava sem ouvir. Um ex-defensor de minha própria importância. E agora sou apenas um homem que acordou. Que finalmente acordou. Quando olho para trás, para aquele dia quando Joana me questionou, para aquele dia quando meu coração parou, para aquele dia quando fui enterrado, eu vejo que cada um daqueles momentos foi necessário. Cada um era um passo em um caminho que eu não conseguia ver. Um caminho que me levava não longe de Deus, mas mais perto. Muito mais perto. Você sabe qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Para mim, foi quando finalmente parei de lutar. Quando baixei minha arma. Quando abri minhas mãos e deixei tudo cair. Ali, naquela cova, cercado de escuridão, acreditando que ia morrer. Ali foi quando encontrei paz. Depois que renunciei ao cargo de pároco, percebi que a transformação não era um evento.
Era um processo. Não era como quando você acorda em um dia completamente diferente. Era mais como as estações mudando, imperceptível no dia a dia, mas radical quando você olha para trás e vê que tudo virou outra coisa. As primeiras mudanças foram pequenas. Joana começou a trazer seu filho para as missas que eu celebrava. Um menino de 7 anos, com olhos curiosos. Ele me perguntava por que havia velas acesas. Por que a gente ajoelhava. Por que tinha incenso. Perguntas que, há poucos meses, eu teria respondido com rigidez. Com aquela maneira de explicar que deixa claro que não existe outra forma correta de pensar. Mas agora eu simplesmente respondia, porque as pessoas sentem Deus de formas diferentes. Algumas pessoas sentem Deus através de luz. Outras através de cheiro. Outras através de silêncio. Tudo isso é válido. Tudo isso é encontro com o divino. O menino assentava com a cabeça, satisfeito. E eu percebia que estava ensinando algo que nunca tinha ensinado antes. Humildade. A humildade de reconhecer que meu caminho não era o único caminho. Que existiam outras rotas para chegar ao mesmo lugar. Que talvez, só talvez, todas elas levassem a Deus. Minha mãe continuava se recuperando. Lentamente. Alguns dias ela conseguia mover toda a perna. Outros dias, parecia que tinha voltado. Mas seu espírito tinha mudado. Ela começou a me falar sobre coisas que nunca tinha falado antes. Sobre meu pai. Sobre por que ele tinha ido embora. Não era que ela tivesse perdoado, o perdão é mais complexo que isso. Mas ela tinha entendido. Tinha parado de carregar a raiva como se fosse uma cruz. Ela me disse uma noite, enquanto eu ajudava ela a caminhar pelo quarto do hospital. Marcial, quando você era menino, você era tão cheio de raiva. Raiva de seu pai. Eu criei você com essa raiva. Achei que era proteção. Mas era apenas raiva. E você transformou aquela raiva em rigidez. Em certeza. Em julgamento. Eu a escutei. De verdade. Não tentei defender. Não tentei explicar. Apenas escutei. E quando ela terminou, coloquei minha mão em seu ombro e disse: Você fez o melhor que podia com o que você tinha, mãe. E eu estou aprendendo a fazer diferente agora. Ela começou a chorar. E eu chorei também. Ali, naquele quarto de hospital, 2 adultos choram não de tristeza, mas de alívio. Do alívio de finalmente poder conversar sem defensivas. Comecei a receber visitas na igreja. Pessoas que tinham sido julgadas por mim. Divorciadas que queriam celebrar seu novo casamento. Homens que tinham deixado a fé e agora queriam voltar. Mulheres que tinham feito abortos e procuravam paz. Pessoas que simplesmente tinham dúvidas. E nós conversávamos. Sem sentença. Sem condenação. Uma mulher me perguntou um dia: Padre, Deus me ama mesmo depois de tudo que eu fiz? Eu pensei em mim mesmo. Em tudo que eu tinha feito. Em como tinha recusado meu sobrinho. Em como tinha julgado Joana. Em como tinha passado 30 anos construindo muros enquanto deveria ter construído pontes. Sim, eu disse. Deus te ama exatamente como você é. Não apesar do que você fez. Mas incluindo tudo. Sua vida inteira, o bom e o ruim, é vista com compaixão. Com misericórdia. Não porque você merece. Mas porque é assim que funciona a graça. Ela saiu daquela conversa diferente. Eu podia ver nos seus olhos. Uma leveza que não tinha antes. Passei a trabalhar com minha mãe na reforma de uma ala do convento. Trabalho manual. Trabalho que se via o resultado imediatamente. Eram dias inteiros com as mãos machucadas, coberto de tinta, suado. Minha mãe me ajudava como podia. Seu lado paralisado tinha melhorado muito, mas ela ainda tinha limitações. Mesmo assim, ela pincelava junto comigo, com uma mão. E naqueles dias, conversávamos. Conversas que não tínhamos tempo para ter quando ela estava bem. Conversas sobre a vida. Sobre medo. Sobre esperança. Sobre por que sofremos. Ela me contou histórias da minha infância que eu tinha esquecido. Momentos de alegria que tinham sido encobertas pela dor e pela raiva. Uma tarde, ela parou de pintar e me olhou. Seu rosto ainda tinha aquela simetria do derrame, mas seus olhos eram claros. Ela disse: Você sabe, meu filho, eu também tenho medo. Medo de morrer. Medo de que tudo isso que sofremos não signifique nada. Medo de que Deus não exista e que eu tenha desperdiçado minha vida rezando. Eu coloquei meu pincel para baixo. Sentia aquele medo também. Aquele medo que você não confessa para ninguém. Aquele medo que um sacerdote nunca deveria ter, de acordo com toda a tradição que eu tinha aprendido.
Mas eu tinha aprendido a honrar meus medos, a reconhecê-los, a deixá-los existir sem me destruir. Se Deus não existe, eu disse a ela, então nós temos pelo menos construído uma vida bonita esperando por Ele. E se Ele existe, então temos construído uma vida em comunhão com Ele. De qualquer forma, mãe, nossa vida tem significado. Ela sorriu. Aquele sorriso um pouco inclinado, mas genuíno. E nós continuamos pintando. Os fiéis começaram a comentar. Alguns com admiração. Outros com suspeita. O padre está diferente, eles diziam. Mudou. Não parece mais um padre. E eles estavam certos. Eu não era mais aquele homem. Aquele homem morreu. Estava enterrado naquela cova com a terra caindo. O homem que ressurgiu era diferente. Melhor? Eu não sou quem para dizer. Apenas diferente. Mas há sempre aqueles que preferem o homem antigo. A certeza confortável. A hierarquia clara. A punição merecida. Alguns começaram a procurar outro padre. Outra paróquia. Outro lugar onde pudessem ser julgados e condenados de forma clara. E eu não tinha raiva deles. Apenas compreensão. Porque eu tinha sido aquele homem. Eu entendia a segurança que vinha da rigidez. Será que Deus também já falou com você no silêncio? Naquele espaço entre uma respiração e outra, quando tudo fica quieto e você consegue ouvir apenas o seu coração batendo. 6 meses depois de ter sido desenterrado, eu conheci um homem chamado Pedro. Pedro era um mendigo. Vivia perto da igreja. Passava seus dias pedindo dinheiro nos semáforos. Tinha um cachorro. Um cachorro preto, magro, que o acompanhava em todos os lugares. Eu tinha visto Pedro centenas de vezes. Passava por ele depois de missa. E em 30 anos, eu tinha falado com ele talvez 2 vezes. 2 vezes em 30 anos. Não porque ele fosse agressivo ou desagradável. Simplesmente porque eu tinha passado por ele. Invisível. Ou melhor, eu tinha o tornado invisível através da minha indiferença. Um dia, depois de uma chuva forte, ele entrou na igreja. Estava molhado. Sujo. Seu cachorro também. Ele veio até o final da nave e se sentou em um banco. Ninguém estava ali. Era o meio da tarde. Aquele tempo vazio entre as missas. Eu estava limpando os castiçais. Vi Pedro. Mas desta vez, em vez de fingir que não via, eu fui até ele. Me sentei ao seu lado. Não disse nada. Apenas me sentei. Oi, padre, Pedro disse. Sua voz era rouca. Como se não tivesse falado em dias. Oi, Pedro, eu respondi. E percebo que aquela foi a primeira vez que eu chamei pelo nome. Que eu tinha realmente notado que ele era uma pessoa. Você sabe meu nome? Ele pareceu surpreso. Claro. Você vem aqui há quanto tempo? Anos. 5 anos, ele disse. 5 anos que eu durmo embaixo daquele prédio ao lado. 5 anos que ninguém fala comigo. Exceto para me dizer para sair. 5 anos. 5 anos que ele passava por minha porta e eu não tinha dito uma palavra. 5 anos que eu poderia ter dito seu nome. Conversamos por 1 hora. Pedro me contou sua história. Como tinha perdido tudo. Como a bebida tinha destruído sua família. Como ele tinha tentado suicídio uma vez. Como agora ele apenas sobrevivia. Um dia de cada vez. Com seu cachorro como seu único amigo. Eu o escutei. Completamente. Sem tentar consertar nada. Sem oferecer soluções rápidas. Sem dizer coisas como Deus tem um plano para você. Apenas o escutei. Quando ele terminou de falar, eu perguntei. Quer vir comigo para tomar café? Temos uma cozinha no convento. Aquecida. Segura. Seu cachorro também é bem-vindo. Os olhos dele ficaram marejados. Ele assentiu sem falar nada. Naquela tarde, Pedro tomou um banho quente pela primeira vez em meses. Minha mãe, que estava se recuperando bem naquela época, preparou uma sopa. Pedro comeu como se aquela fosse a melhor coisa que ele tinha provado na vida. Talvez fosse. Talvez em 5 anos ninguém o tivesse oferecido uma refeição com as próprias mãos, com cuidado, com dignidade. Seu cachorro comeu também. E depois dormiu na nossa cozinha, aquecido, protegido. Pedro não ficou apenas aquela noite. Ficou 1 semana. Depois 2 semanas. Depois ele começou a trabalhar comigo nas reformas do convento. Seu trabalho era áspero. Impreciso. Mas era honesto. Ele colocava sua energia inteira em cada tarefa. E nós trabalhávamos em silêncio, muitas vezes. Aquele silêncio que não é desconfortável.
Aquele silêncio que é presença. 3 meses depois, Pedro me disse que ele tinha parado de beber. Completamente. Que pela primeira vez em 10 anos, ele tinha acordado sem aquele tremor nas mãos. Que algo tinha mudado nele. Não porque alguém o tivesse pregado, mas porque eu, tinha simplesmente visto ele. Tinha tratado ele como um ser humano. Você me salvou, padre, ele disse um dia. Não, eu respondi. Você se salvou. Eu apenas te ajudei a lembrar que você valia a pena ser salvo. Pedro virou um membro regular da comunidade. Ajudava na igreja. Visitava pessoas doentes como eu. Construía uma vida nova. Lentamente. Com passos pequenos. Mas construía. E eu comecei a entender que era exatamente isso que Jesus tinha ensinado. Não era sobre ter a fé correta ou a doutrina correta. Era sobre enxergar as pessoas. Realmente enxergar. E tratá-las com dignidade. Com compaixão. Com amor. Comecei a buscar os invisíveis. As pessoas que a sociedade tinha deixado para trás. Não como uma missão. Não como uma obrigação. Mas porque elas estavam ali. E estavam sofrendo. E eu tinha passado 30 anos sem vê-las. Uma mulher que vendia chiclete nos semáforos. Um adolescente que dormia na porta da igreja. Uma criança que roubava comida. Um idoso que ninguém visitava. Todos eles tinham histórias. Todos eles tinham valor. Todos eles tinham direito à dignidade que eu tinha recusado dar a eles por tanto tempo. Minha paróquia começou a mudar. Deixou de ser um lugar de julgamento e passou a ser um lugar de refúgio. As pessoas vinham porque sabiam que não seriam condenadas. Seriam simplesmente ouvidas. Aceitas. Honradas. Alguns clérigos de outras igrejas começaram a questionar meu ministério. Você não está ensinando verdade, eles diziam. Você está apenas validando o pecado. E talvez tivessem razão, de uma certa forma. Mas eu tinha percebido algo que mudou completamente como eu entendia a fé. Não era meu trabalho condenar. Aquele era o trabalho de Deus. Meu trabalho era amor. Apenas amor. Tudo mais era detalhe. Quando olho para trás para aquele homem que eu era, o homem que recusou seu sobrinho, que julgou uma mulher evangélica por fazer uma pergunta, que passava invisível por pessoas sofrendo, eu sinto compaixão por ele. Não desprezo. Compaixão. Porque ele estava fazendo o melhor que podia com o que ele tinha. Apenas como todos estamos fazendo. A transformação não é sobre se tornar uma pessoa melhor que você era. É sobre se tornar mais honesto. Mais presente. Mais disposto a estar errado e aprender com isso. 1 ano depois de ter sido desenterrado, recebi uma carta. Veio pelo correio. Meu nome estava escrito em uma letra que eu não reconhecia. Quando abri, percebi que era de um policial. Um dos homens que tinha me batido naquela dia. Um dos homens que tinha cavado aquela cova. A carta dizia assim: Padre Marcial, meu nome é Delegado Fonseca. Eu era um dos homens que participou do que aconteceu com você. Não vou pedir desculpas porque não tenho direito. Mas preciso contar o que aconteceu comigo depois daquele dia. Ele descrevia o mesmo que outros tinham descrito. Os 3 quilômetros de distância. A perda de memória. Mas algo tinha mudado nele. Ele tinha começado a questionar sua vida. Como era possível perder 3 horas sem memória? Como era possível acordar em um lugar completamente diferente sem saber como tinha chegado ali? Ele começou a ir a uma psicóloga. E naquela terapia, descobriu que tinha raiva. Muita raiva. Raiva de seu pai. Raiva de sua infância. Raiva que ele tinha canalizado para a corrupção. Para a violência. Para machucar pessoas inocentes como eu. A carta terminava assim: Depois daquele dia, algo mudou em mim. Não sei se foi Deus. Não sei se foi aquela mulher que eu vi, se era uma mulher ou era outra coisa. Mas algo me fez questionar quem eu era. E eu não gostei da resposta. Então comecei a mudar. Pedi demissão da polícia. Entrei em um programa de reabilitação. Parei de beber. Parei de magoar pessoas. E agora estou tentando consertar o máximo que posso do que estraguei. Eu fico muito grato se você pudesse me perdoar. Li aquela carta 3 vezes. Meu coração acelerou. Porque entendi que aquele dia em que fui enterrado, tinha mudado mais pessoas que apenas a mim. Tinha tocado naquele policial também. De uma forma que ele não conseguia explicar. De uma forma que o obrigou a se confrontar com quem ele era. Eu o chamei. Marcamos um encontro em um café. Ele chegou nervoso. Um homem grande, com marcas de violência em seu rosto. Seu próprio rosto contava histórias de raiva, de sofrimento.
Quando nos vimos, ele estendeu a mão. Eu a apertei. E depois o abracei. Você é perdoado, eu disse. Se eu tivesse sido aquele padre de um ano atrás, eu não teria dito isso. Eu teria julgado você. Teria olhado para você como um criminoso. Mas eu aprendi que somos todos pessoas quebradas tentando consertar a si mesmas. E você está tentando. Isso é o que importa. Ele chorou. Naquele café, um homem que tinha me batido chorou nos meus braços. E eu o confortei. Não porque ele merecia, mas porque ele era humano. E era hora de aprender a abraçar a humanidade das pessoas. Nós nos tornamos amigos. Sim, amigos. Ele começou a vir à igreja. Não para ser perdoado, aquele era um processo contínuo, mas para estar em comunidade. Para estar perto de pessoas que estavam tentando ser melhores. Fonseca começou um programa de reabilitação para outros policiais que tinham problemas com alcoolismo e violência. Ele usava sua própria história como ferramenta. Dizia para eles: eu era um homem que machucava pessoas. E depois Deus me fez acordar. Não de uma forma fácil. De uma forma violenta. Mas ele me acordou. Enquanto isso, comecei a receber telefonemas de pessoas que tinham ouvido sobre minha história. Jornalistas queriam fazer reportagens. Produtores de documentários queriam filmar. Eu recusei tudo. Porque tinha compreendido que aquela história não era minha para comercializar. Era sagrada. Era pessoal. Era um encontro entre mim e o divino que não precisava ser exibido para o mundo. Mas comecei a receber cartas. Muitas cartas. De pessoas que tinham enfrentado situações semelhantes. Pessoas que tinham julgado. Pessoas que estavam sofrendo pelas consequências de sua rigidez. Pessoas que tinham visto a minha história, através de boatos, através de conversas, e que tinham se identificado. Uma mulher escreveu: Padre, eu recusei perdão à minha filha por 20 anos. Ela tinha virado budista e eu não conseguia aceitar. Depois que soube sobre sua transformação, busquei minha filha. E descobri que tinha 2 netas que nunca tinha conhecido. Agora estou aprendendo sobre budismo. E sabe? Deus está lá também. Um homem escreveu: eu era um pastor que condenava homossexuais. Depois meu filho veio a mim e disse que era gay. Eu praticamente o matei com minha rejeição. Sua história me fez entender que talvez fosse eu que estava errado. Agora meu filho está vivo novamente. E eu estou aprendendo a amar de verdade. Histórias. Tantas histórias de pessoas que estavam desperdiçando suas vidas em julgamento. E que finalmente estavam acordando. Minha mãe continuava melhorando. Um dia, ela voltou a andar sem ajuda. Aquele momento foi tão significativo quanto qualquer milagre religioso que eu tinha presenciado. Ela caminhou até mim na cozinha. Eram apenas alguns passos, e eu abri os braços. E ela caiu neles. Chorando. Rindo. Vivendo. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Eu perguntei. Por ter voltado. Por ter trazido você de volta para mim. Eu não sabia o que ela queria dizer completamente. Mas entendia a essência. Ela significava que eu tinha voltado à vida. Que o homem que estava enterrado naquela cova não tinha ficado lá. Tinha ressurgido. Comecei a escrever. Não para publicar. Apenas para processar. Escrevia sobre os 30 anos em que fui rígido. Sobre os momentos em que fiz pessoas sofrerem desnecessariamente. Sobre como a graça tinha chegado não quando eu merecia, mas exatamente quando eu não merecia. Naquele lugar de desespero total. Naquele lugar de morte. E conforme escrevia, percebia que a transformação havia se completado. Não no sentido de que agora eu era perfeito, mas no sentido de que agora eu era honesto. Sobre mim mesmo. Sobre minhas limitações. Sobre minha humanidade. Um dia, recebi um visitante inesperado. Uma jovem mulher. Não a reconheci. Mas ela pareceu me reconhecer. Ela entrou na igreja e procurou por mim. Quando me encontrou, ela disse: Padre Marcial, você não se lembra de mim, mas vocês me recusou comunhão. Eu era divorciada. Você disse que eu não era digna de receber o corpo de Cristo. Meu coração parou. Porque me lembrei. Sim, me lembrava. Havia sido alguns anos antes do infarto. Uma mulher que tinha deixado o marido abusivo. E eu, em minha sabedoria infinita, tinha decidido que ela não merecia comunhão. Sim, eu disse. Eu me lembro. E estou muito arrependido. Ela sorriu. Eu não vim aqui para reclamar. Vim para agradecer. Porque aquele dia, você me recusou. E aquilo me feriu.
Mas aquela ferida me fez questionar. Me fez sair da igreja e procurar Deus em outro lugar. E encontrei uma comunidade amorosa. Encontrei paz. Nunca teria encontrado se você tivesse me acolhido naquele dia. Eu fiquei em silêncio. Porque às vezes, o que pensamos ser nosso maior fracasso é exatamente o que precisava acontecer, para que a outra pessoa pudesse encontrar seu próprio caminho, para que ela pudesse descobrir sua própria fé. Estou grata, ela continuou, por ter recusado, porque me fez mais forte. Nós abraçamos. E ali, naquela igreja que tinha sido o centro de meu julgamento, eu compreendi finalmente que até mesmo meus erros tinham servido a um propósito maior. Que Deus era grande o suficiente para trabalhar através de minha rigidez, através de meu desprezo, que a graça era tão poderosa que funcionava até mesmo apesar de mim. 2 anos depois de ter sido desenterrado, recebi uma ligação da irmã Joana. Sim, ela tinha virado freira, mas era de uma ordem evangélica. Não existe tal coisa tecnicamente, mas ela e outros tinham criado uma comunidade religiosa que operava fora das estruturas tradicionais. Era exatamente como Joana. Recusava ser colocada em caixas. Ela me ligou para contar que tinha câncer terminal, exatamente como Tomás tinha tido. E ela queria que eu fosse visitá-la. Fui imediatamente. Encontrei uma mulher que estava definhando, mas cujos olhos ainda brilhavam. Nós sentamos juntas por horas. E ela me contou coisas que nunca tinha me contado. Você sabe, ela disse, naquela primeira conversa, quando eu perguntei por que rezavam para Maria, eu não era ingênua. Eu era provocadora. Eu queria te machucar, porque via sua rigidez e não conseguia aceitar. Pensava que era meu trabalho quebrar aquelas pessoas que eram tão certas de si mesmas. Por que você fazia isso? Perguntei. Porque eu mesma era rígida. Apenas de forma diferente. Minha rigidez era a certeza de que eu estava certa em questionar. Sua rigidez era a certeza de que você estava certo em seus dogmas. Éramos 2 lados da mesma moeda. Ambos querendo estar certos. Ela fez uma pausa. E depois continuou, mas então você sofreu. E eu vi você sofrendo. E algo mudou em mim. Percebi que questionar sem compaixão não é diferente de condenar sem compaixão. Ambos são formas de violência. Nós rezamos juntas. Pela primeira vez, rezamos de uma forma que não era nem católica nem evangélica. Era apenas 2 seres humanos em frente ao mistério. Pedindo pelo alívio. Pedindo por paz. Pedindo por entendimento. Joana morreu uma semana depois. Mas não antes de deixar uma carta para mim. Nela, ela escrevia: Marcial, você me ensinou que a graça é mais poderosa que a razão. Eu passei a vida acreditando que a razão era tudo. Que se você apenas questionasse o suficiente, descobriria a verdade. Mas a verdade não é uma coisa para ser descoberta. É uma presença para ser experimentada. E essa presença é graça. Obrigada por me levar até lá, mesmo que tenha sido o caminho mais doloroso possível. Seu funeral reuniu católicos e evangélicos, padres e pastores, pessoas de diferentes religiões. Porque Joana tinha encontrado uma forma de honrar todas elas sem abandonar nenhuma delas. E ela tinha feito isso através da compaixão, através da curiosidade, através da recusa de se colocar em uma caixa. Eu dei a homilia. E pela primeira vez em minha vida sacerdotal, minha homilia não foi sobre doutrina. Foi sobre amor. Sobre como uma mulher tinha me ensinado, através de uma pergunta simples, através de uma presença constante, através de um perdão que eu não tinha merecido, como ser humano. Realmente humano. Depois do funeral, recebi uma mensagem de texto do filho de Joana. Ele escrevia: meu pai, que é pastor, e meu avô, que é católico, estão conversando pela primeira vez em 10 anos. Minha mãe conseguiu isso. Mesmo na morte, ela está trazendo pessoas juntas. E foi naquele momento que compreendi que o trabalho de Joana havia continuado. Que a graça não termina quando a pessoa morre. Que ela se espalha. Que ela toca as pessoas. Que ela transforma comunidades inteiras. Meu sobrinho Tomás tinha deixado um legado também. Seus filhos, meus sobrinhos, tinham se tornado mais abertos, mais compassivos. Porque tinham visto seu pai morrer em paz. Porque tinham visto um tio religioso aprender com um sobrinho evangélico. Porque tinham visto que a rigidez não era uma virtude. Comecei a entender que a transformação não é apenas pessoal. Ela é comunitária. Ela se espalha como ondas. Uma pessoa muda. E depois outra pessoa muda porque viu aquela primeira pessoa mudar. E depois outra. E outra.
3 anos depois de ter sido desenterrado, eu estava ainda vivo, ainda celebrando missas, ainda visitando os pobres, ainda aprendendo. Porque o aprendizado nunca termina. A transformação nunca termina. A graça continua chegando, todos os dias, em formas pequenas e grandes. Minha mãe tinha recuperado a fala completamente. Ela e eu começamos um projeto juntas. Um projeto que ajudava famílias que estavam desunidas por questões religiosas. Nós trazíamos padres, pastores, imãs, rabinos. Qualquer um que quisesse estar ali. E conversávamos. Simplesmente conversávamos. Sobre fé. Sobre dúvida. Sobre o que significa amar alguém que acredita diferente de você. E as pessoas vinham. Vinham de todos os lugares. Famílias inteiras. Pais com filhos. Cônjuges que tinham se separado por causa de religião. E naquele espaço, eles encontravam compaixão. Eles encontravam abertura. Eles encontravam possibilidade de reconciliação. Não era fácil. Frequentemente havia desconforto. Havia momentos em que as pessoas queriam estar certas de si mesmas. Queriam vencer o debate. Queriam provar que sua fé era melhor. E quando isso acontecia, eu contava minha história. Eu dizia para eles como eu tinha perdido 30 anos em rigidez. Como tinha quase perdido minha vida. Como tinha recusado meu sobrinho. Como tinha sido enterrado vivo e desenterrado por uma mulher de manto azul que tinha me dito que a graça ressuscita. E algo mudava. Não em todas as pessoas, mas em muitas. Algo em meu testemunho os tocava. Porque era honesto. Porque era real. Porque era um homem que tinha estado errado, completamente errado, admitindo que tinha estado errado. Se você pudesse descrever a sua busca por algo maior em apenas uma palavra, qual seria? Porque a minha palavra mudou. Antes era certeza. Agora é abertura. 4 anos depois de ter sido desenterrado, eu fui diagnosticado com câncer no pulmão. O médico me disse que tinha alguns meses. Talvez 1 ano. Meu corpo, que tinha sobrevivido a um infarto, que tinha sido enterrado vivo, que tinha carregado tanto peso, meu corpo estava finalmente cedendo. Eu não fiquei surpreso. De alguma forma, eu já sabia. Tinha uma sensação há meses. Uma fadiga que não vinha do cansaço físico. Vinha da alma. Como se meu espírito estivesse começando a se desligar, preparando-se para partir. O médico era um homem jovem. Simpático. Ele me mostrou as imagens. Os tumores. Explicou as opções. Quimioterapia agressiva. Radiação. Talvez cirurgia. Todas as opções para ganhar mais tempo. Lutar. Resistir. Recusar. E eu escutei com atenção. Porque ainda tinha responsabilidades. Minha mãe. A comunidade. Pedro, que dependia de mim. Fonseca, que tinha encontrado seu caminho através de minha história. Mas no fundo do meu coração, no lugar mais profundo onde a verdade vive, eu sabia que tinha vindo para isso. Que meu corpo tinha uma data de validade. E que tudo bem. Porque eu tinha vivido. Realmente vivido. Nos últimos 4 anos, eu tinha vivido mais do que nos 30 anos anteriores. Tinha amado mais. Aprendido mais. Sido mais honesto comigo mesmo. Saí do consultório e fui direto à igreja. Ajoelhei no mesmo lugar onde tinha rezado tantas vezes. Onde tinha suplicado por sinais. Onde tinha gritado em desespero. E desta vez, minha reza era diferente. Não era um pedido. Era uma conversa. Obrigada, eu disse para o vazio que não era vazio. Obrigada pelos anos que você me deu. Obrigada por me despertar. Obrigada por trazer Joana. Obrigada por trazer Pedro. Obrigada por me deixar amar de verdade antes de partir. E senti aquela presença novamente. Aquela sensação de não estar sozinho. De estar sendo ouvido. De estar sendo honrado. Mesmo naquele momento em que recebia uma sentença de morte, eu sentia paz. Sentia gratidão. Conversei com minha mãe essa noite. Ela estava em casa comigo. Seus movimentos ainda tinham aquela qualidade hesitante do derrame, mas seu espírito tinha se recuperado completamente. Ela sabia. Mães sabem essas coisas. Antes que eu abrisse a boca, ela já tinha lágrimas nos olhos. Você tem medo? Ela perguntou. Tenho, eu respondi honestamente. Tenho medo de dor. Tenho medo do sofrimento. Tenho medo de deixar você sozinha. Tenho medo de que meu trabalho não tenha sido suficiente. Que ainda haja tanta rigidez no mundo. Tanta dureza. Tanta divisão. Ela se aproximou de mim.
Colocou suas mãos, aquelas mãos que tinham rezado pela vida toda, sobre meu rosto. E disse: mas você não tem medo de morrer? Não, eu respondi, e percebi que era verdade. Não tenho medo de morrer, porque agora eu sei que há mais do outro lado. Porque eu vi, naquela cova, quando estava morrendo, vi a luz, a presença, a amor que não cabe em palavras. Minha mãe me abraçou, e nós choramos juntas. Não de desespero, não de medo, de aceitação, de gratidão pelo tempo que tínhamos tido, pelas transformações que tínhamos compartilhado, pela oportunidade de nos reconhecermos como dois seres humanos quebrados que estavam tentando se consertar. Quando você partir, ela sussurrou contra meu peito: deixe a porta aberta, para que eu possa encontrá-lo quando for minha hora. Vou deixar, eu prometi. Vou deixar a porta bem aberta. Contei para a comunidade na missa do domingo. Não fiz um grande anúncio. Simplesmente incorporei na homilia. Falei sobre a vida. Sobre como não sabemos quando vai terminar. Sobre como é importante amar agora. Hoje. Este momento. Porque este momento é tudo que temos com certeza. E depois da missa, pedi que ficassem. Pedi que se sentassem. E então contei. Sobre o diagnóstico. Sobre os meses que me restavam. Sobre como eu estava em paz com isso. A reação não foi de desespero. Foi de amor. A comunidade abraçou a notícia da forma como abraçava todas as coisas agora. Com compaixão. Com presença. Sem pânico. Sem drama desnecessário. Apenas presença. Amor. Aceitação. Pedro veio me visitar no hospital alguns dias depois. Ele trouxe seu cachorro. Aquele cachorro tinha envelhecido também. Tinha alguns fios brancos no seu pelame preto. Tinha aquele olhar cansado de um animal que tem muitos anos de vida. Mas ainda tinha aquela lealdade absoluta. Ainda seguia Pedro em todos os lugares. Mesmo quando Pedro estava envelhecendo também. Padre, Pedro disse, suas mãos tremendo, você me salvou. Quando eu estava na rua. Quando eu não era nada. Você me viu. E agora deixa eu cuidar de você. Deixa eu devolver esse favor. Deixa eu estar aqui. E ele ficou. Todas as noites. Dormindo na cadeira ao lado da minha cama. Segurando minha mão quando a dor era muito intensa. Lendo para mim. Histórias simples. Histórias de pessoas que tinham encontrado seu caminho. E eu entendia que Pedro estava processando sua própria morte através de minha morte. Porque quando alguém nos salva, quando alguém nos vê e nos honra, estamos ligados para sempre. Na vida. Na morte. Sempre. Fonseca também veio. Ele trouxe flores. E um filme em um laptop. Você tem que ver isso, ele disse, com aquele jeito dele que era ao mesmo tempo severo e gentil. Era um documentário. Um documentário que ele tinha feito sobre homens policiais que tinham deixado a violência. Sobre homens que tinham encontrado um caminho diferente. E eu estava nele. Não por minhas palavras exatamente. Mas por meu exemplo. Pelo meu legado. Fonseca havia usado minha história, contada através de conversas, através de lágrimas, através de transformação visível, para inspirar dezenas de homens a desistirem de vidas de corrupção e violência. Assistimos juntos. E eu vi rostos. Rostos de homens que tinham sido duros. Duros como eu tinha sido. E que tinham despertado. Que tinham encontrado outra forma de viver. Que estavam com suas famílias. Que estavam consertando o que tinham estragado. Você pode estar morrendo, Fonseca disse depois que o filme terminou, sua voz grossa com emoção, mas seu legado vai viver. Esses homens estão vivos. Estão com seus filhos. Estão sendo pais diferentes. Pais que não batem. Pais que conversam. Tudo por causa de você. Não, eu corrigi gentilmente. Não é por causa de mim. É por causa da graça. Eu fui apenas um instrumento. Apenas um homem que despertou. E que despertou outros. Mas a graça é o que sustenta tudo isso. A graça é o que transforma. Recebi centenas de cartas. De pessoas que eu tinha julgado e que agora estavam agradecendo. De pessoas que tinham ouvido minha história, de formas estranhas, através de boatos, através de documentários, através de conversas, e que tinham mudado suas próprias vidas. Um homem escrevia: Padre, eu era igual a você. Rígido. Julgava minha família. Meu filho era gay e eu o recusei. Sua história me fez cair de joelhos. Fui procurá-lo. Estou tentando reconectar. Não sei se vai funcionar, mas estou tentando. Obrigada por ter acordado.
porque sua transformação despertou a minha. Uma mulher escrevia: você não me conhece, mas eu conhecia você. Aquele padre que era tão certo de si, tão duro. Seus julgamentos me machucaram por anos. Mas agora que ouço que você mudou, que se arrependeu, que se transformou, isso também me cura, porque me mostra que é possível. Li cada letra, cada palavra, cada sílaba, porque naquela hora, conforme eu estava deixando este mundo, precisava saber que minha vida tinha significado, que aqueles 30 anos de rigidez, aquele tempo perdido, tinha ao menos resultado em 4 anos de salvação, de redenção, de amor, e que aquele amor estava se espalhando, como ondas, como luz, como graça. Minha irmã Célia vinha todos os dias. Ela se sentava comigo. Falávamos sobre Tomás, sobre como ele tinha se tornado um homem melhor porque tinha aprendido a amar apesar de ser rejeitado. Como aquela rejeição não tinha o destruído, tinha o fortalecido, tinha o feito mais compassivo. Você sabe, Célia disse uma tarde, quando Tomás morreu, eu pensei que ia morrer de dor, que nunca mais ia rir. Mas agora, vendo você aqui, vendo como você tem paz, eu entendo. Entendo que a morte não é o fim. É uma transformação. E que estar aqui com você, honrando o seu processo, é uma forma de honrá-lo também. Nos últimos dias, a dor aumentou. Os medicamentos mal conseguiam contê-la. E eu atravessava noites em que sentia meu corpo se despedaçando. Momento a momento. Célula a célula. Eu estava literalmente desaparecendo. Mas naquele meio tempo, eu tinha visitas. Visitas especiais. Uma noite, acordei, ou talvez não tenha acordado, talvez tenha estado sempre acordado em um nível diferente, e vi aquela mulher novamente. Aquela do manto azul. Ela estava lá, ao pé da minha cama. Mas desta vez, ela não era apenas uma figura translúcida. Era mais real, mais presente, mais tangível. Ela tinha um rosto. E aquele rosto tinha compaixão infinita. Era o rosto de uma mãe. De uma mulher que havia sofrido. De alguém que entendia o sacrifício. Ela colocou sua mão em minha testa. Aquela mão que era quente. Real. E a dor desapareceu. Completamente. Não foi gradual. Não foi uma diminuição lenta. Foi como uma luz sendo apagada. De repente, silêncio. De repente, paz absoluta. Meu corpo ainda estava ali. Mas a dor tinha partido. É hora, ela sussurrou. Sua voz ressoa através de dimensões que não consigo descrever com palavras humanas. Hora de quê? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. De vir para casa. E eu compreendi completamente. Não havia medo naquele momento. Havia apenas alívio. Havia apenas a sensação de que eu estava voltando para um lugar que eu sempre soube que existia. Um lugar que eu tinha tocado naquela cova. Um lugar que tinha cor. Que tinha som. Que tinha luz. Que tinha amor além de qualquer coisa que pudesse ser descrita com palavras. Minha mãe estava dormindo na cadeira ao lado da minha cama. Aquela cadeira que tinha sido sua casa nos últimos meses. Ela acordou quando eu tentei sair da cama. Meu corpo tinha peso. Ou não tinha. Eu não conseguia dizer. Tudo era estranho. Leve. Diferente. Como se eu estivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Aqui. E também em outro lugar. Mãe, eu disse. E minha voz soou diferente. Mais clara. Sem fadiga. Estou indo. Ela me olhou. E algo em seus olhos me disse que ela já sabia. Que ela tinha estado esperando. Que ela tinha entendido a conversa que eu tinha tido com aquela mulher. Que ela tinha sentido também. A presença. A transição. Vá, ela sussurrou, e as lágrimas corriam pelo seu rosto. Mas seu sorriso era de paz. Vá para Joana. Vá para Tomás. Vá para aquele lugar que você viu. Eu vou ficar aqui um pouco mais. E quando for meu turno, eu vou te encontrar. A porta vai estar aberta, não é? Você disse que ia deixar aberta. Vai estar aberta, eu prometi. Bem aberta. Vou estar esperando. Eu a abracei. Pela última vez. E senti todo o amor que ela tinha guardado por mim durante toda a minha vida. Todo o sacrifício. Toda a dor que ela tinha suportado para que eu pudesse existir. Toda a esperança que ela tinha cultivado. E eu a perdoei. Pela rigidez que ela tinha me ensinado. Porque agora entendia que era a forma dela de proteger. Que era amor. Apenas amor, expresso da única forma que ela sabia naquela época. E eu pedi perdão. Pelo sofrimento que minha rigidez tinha causado a ela. Depois,
As coisas ficaram difusas. Havia luz. Havia música. Não era música que eu podia ouvir com ouvidos. Era música que eu sentia em cada célula do meu ser. Era vibração. Era harmonia. Era a frequência do universo inteiro cantando em concordância. Havia presença. Abraços. Faces que eu reconhecia. Tomás estava lá, com aquele sorriso de paz que tinha quando morreu. Joana estava lá, completamente saudável, brilhando. Meu tio, aquele que eu tinha recusado visitar, estava lá também, sem julgamento, apenas amor. E havia uma sensação absoluta de vindo para casa. De retornar para um lugar que eu sempre soube, no fundo do meu ser, que era meu verdadeiro lar. Um lugar onde não havia religião, não havia doutrina, não havia rigidez. Apenas verdade. Apenas amor. Apenas conexão. Mas antes de deixar completamente, antes de me dissolver completamente naquela luz, eu tinha uma coisa a fazer. Eu tinha que deixar uma mensagem. Deixar algo. Uma voz. Uma presença. Porque havia pessoas aqui que ainda precisavam saber. Que precisavam entender. Que precisavam acordar.